aqui na outra câmera. Oi, Manuel, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom, tudo ótimo. Deixa eu baixar aqui só o áudio do celular, porque a gente está transmitindo aqui em duas câmeras. Deixa eu ver aqui, tranquilo? Você consegue me ouvir, Manuel? Consigo sim, e você? Tô te ouvindo super bem também. Vou só pedir aqui para as meninas darem um feedback se elas estão nos ouvindo bem. Conseguem nos ouvir? Keila, Jane Rosa, estão conseguindo ouvir a gente? Boa noite, Manuel. Quanta gratidão estar com você mais uma vez, meu amigo. Seja muito bem-vindo aqui a este canal. Obrigado pelo convite. É um prazer sempre poder compartilhar um pouquinho, né, da nossa jornada. É verdade, muito bom. Cecita e Dailde Weber, vocês estão ouvindo a gente? Então, feedback aqui positivo, Manuel. Nós Legal. vamos começar aqui os trabalhos. Manuel, que é o fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse em São Paulo, lá na minha terra querida Santo André. Santo André ou São Bernardo? São Bernardo. São Bernardo do Campo. Gente, Manuel, ele é um dos maiores especialistas do Brasil no que se diz respeito a terapias integrativas que trabalham profundamente dentro do inconsciente, lá onde estão todas as nossas programações. Só da infância, de onde que são essas programações, Manuel, que fazem com que a gente fique, né, o nosso drive, o nosso hardware? Quando é que a gente começa a armazenar as informações que fazem com que a gente hoje viva o que a gente está vivendo hoje? É a partir do nascimento? De forma nenhuma, não, né? As raízes aí das nossas questões emocionais, né? Dos nossos comportamentos e emoções, elas têm raízes diversas. Hoje a gente tem muitas provas científicas que atestam, né, que a nossa vida já começou antes mesmo de nascer. Essa programação, que é na fase do período intrauterino, é o campo onde a psicologia pré e perinatal atua, e a gente também sabe, e eu vou explicar direitinho isso, né, que os nossos antepassados, eles também exercem influência aí sobre os nossos comportamentos, né? A gente herda traumas dos nossos antepassados através do DNA. Então, tem o período intrauterino, tem a infância, são diversas as raízes aí, só que eu sou um apaixonado por trabalhar, né, dentro do período intrauterino, porque trabalhando dentro desse período, a gente consegue, assim, trabalhar o que vem depois e também o que veio antes, né? Então, é o que eu tenho para partilhar hoje com vocês. Sim, hoje a chamada aqui para essa live foi para entender, Manuel, aquele sentimento que parece que teima em acompanhar algumas mulheres. Eu já carreguei durante muitos anos esse sentimento, que era aquele sentimento de rejeição. Não consigo ser feliz nos meus relacionamentos afetivos e parecia que toda relação era só uma repetição daquele filme que eu estava constantemente vendo e revendo, tipo Sessão da Tarde, era só reprise, todo o relacionamento era igualzinho. E no final, por mais que eu me esforçasse, por mais que eu me doasse, que eu fosse a Mulher Maravilha, eu sempre sentia aquele gosto amargo da rejeição, do abandono. E o que para as meninas entenderem, o que pode estar por trás desse resultado na vida de cada uma delas? Bom, eu tenho coisas bem interessantes para partilhar com você a respeito do sentimento de rejeição, né, em particular. E ele se inicia aí, então eu vou contar algumas histórias aqui, talvez muitas pessoas se identifiquem, né? Muito desse sentimento de rejeição, ele se inicia quando você está dentro do útero da sua mãe. Eu vou te explicar em alguns detalhes do porquê. Óbvio que na infância e depois na vida adulta, tudo isso vai se reforçando, né? Então, como você disse, era um filme de sessão da tarde, como se você estivesse vendo de novo, né? Vale a pena ver de novo aí. E é exatamente assim. Enquanto a gente não trata as raízes disso, é uma possibilidade muito grande da gente continuar repetindo essas histórias. Bom, eu preciso trazer aqui algumas coisas técnicas, né? Bem interessantes assim. Mais ou menos no 21º ou 24º dia de gestação depois da fecundação,
é o período crítico de desenvolvimento do coração, ou seja, é o período onde o coração lá do embrião começa a dar as primeiras contrações, né? Geralmente é onde a mãe descobre que está grávida, né? E vamos imaginar o seguinte, tem um cenário, vamos supor que essa mãe desejasse muito essa criança, mas vamos supor que foi um susto, né? Porque ela está na faculdade, porque ela não tem condições financeiras, porque de repente ela está num relacionamento que não está muito bom, ou porque ela não esperava de alguma outra forma, ou porque ela não queria ter filhos mesmo. Acabou de ter uma gestação, né? Não queria outra. Ela acabou de descobrir que ela está grávida. Né? Não, eu digo assim, só mais um exemplo. Tem sim. um filho pequenininho deu aquela escorregada e tá vindo já outro em seguida. Exatamente, também pode acontecer. Né? Os cenários são diversos, né? E o que acontece? Tudo que a mãe pensa, tudo que a mãe sente, tudo que a mãe passa, e a gente tem evidências científicas hoje o suficiente também sobre isso, aquele serzinho em desenvolvimento, ele vai absorvendo. E no primeiro trimestre da gestação, em particular, é o período crítico de desenvolvimento de todos os órgãos. Mas, nesses dias em específico aqui que eu estou falando com você, é o período crítico de desenvolvimento do coração. E é o órgão onde a gente sente as emoções. Agora, você imagina uma mãe ter pensamentos. Ela está assustada de tentar abortar. O pensamento cria um nível de choque que a gente chama de rejeição. Uma tentativa de aborto é um nível em um outro patamar. Por exemplo, às vezes a mãe aceita, mas o pai não. O que eu quero dizer é que tudo isso é absorvido pelas células que estão se multiplicando. Então, essa informação de rejeição, ela fica armazenada dentro de nós, não é só num nível inconsciente, é num nível celular. Uma célula, ela tem uma estrutura completamente perfeita para armazenar memórias, né? Então, é um outro tipo de memória que está aí nas suas células, tá? E depois a gente pode falar um pouquinho sobre memória celular também. E isso é considerado como o choque da descoberta, né? Dentro da psicologia pré-perinatal, que também pode ser em outro viés, o choque da não descoberta, ou seja, a mãe que não descobre que está grávida, vai descobrir lá no 5º mês. Aquele feto também, ele pode se sentir esquecido, não amado. E o importante de saber aqui é que essas informações, elas ficam armazenadas nas nossas células, tá? Dependendo do nível aí. E depois, ao longo da vida, a gente vai reforçando, né? Vendo a sessão da tarde, e tudo isso vai se solidificando cada vez mais. É por isso que muitas pessoas sabem o que tem que fazer, mas muitas vezes elas não conseguem sentir. Enquanto você não ajudar, né, e trabalhar, pelo menos isso acontece muito dentro do meu trabalho, naqueles níveis mais agudos de rejeição. Quando você não trabalhar esses sentimentos em um nível muito profundo e ajudar as células liberarem esse choque, esse trauma, essa informação, é bastante difícil você lidar com a rejeição. É uma informação, Paula, muito rica, porque ela traz luz no fim do túnel para muitas pessoas, né? A gente poder entender isso e saber que existem caminhos para a gente poder transformar essas informações aí que foram absorvidas. Sim, então, inclusive eu dei o exemplo aí da mãe que acabou de ter o bebê, porque foi o meu caso. A diferença minha e do meu irmão são só 9 meses. Apesar da minha mãe nunca ter externado que ela não estava preparada para ter me tido, eu sentia que eu era um estranho no ninho. Eu não me sentia querida, né? E aí depois, conforme eu fui crescendo, eu fui descobrindo que eu não fui desejada, eu era aquela gravidez por acidente, né? 9 meses só de diferença, ou seja, foi logo em seguida que ela engravidou. E aí, o porquê que é importante esse tipo de conhecimento, né? Falando aqui, lembrando que a gente está trazendo aqui uma amplitude de conhecimentos para a tua vida, para quê? Para que você se auto-investigue. Então, por que isso é importante? Primeiro, para você entender que o teu caso não é único. Tem muitas pessoas, né, Manuel, que estão passando por esse tipo de repetição, essas reprises de relacionamento, só acumulando decepções, frustrações, e aí chega uma hora que o calo aperta, que você diz, mas poxa vida, o que tem de errado comigo? E é nessas horas que a vida chama que você precisa parar tudo e se entender, né? E que bom que você está aqui nessa live aqui com a gente, porque é uma oportunidade única para você beber aqui da fonte, uma pessoa aqui que
Eu tenho o prazer de poder compartilhar a câmera com ele, porque para mim é um dos maiores profissionais do país, né? Nesse conhecimento que aqui no Brasil ele é pioneiro, ele foi buscar fora e está trazendo aqui em primeira mão coisas riquíssimas. Então, né, começa a se questionar como é que foi a gravidez da minha mãe, você que está passando por esse tipo de situação hoje, né? Estou sempre me sentindo rejeitada nas minhas relações, né? Como é que foi a tua concepção? O que você sabe, né, de todo esse momento para você começar a montar as pecinhas do quebra-cabeça, né, Manuel? Exatamente, exatamente. É algo que você pode perguntar para sua mãe, é algo que você pode começar a investigar, mas também eu preciso deixar muito claro uma coisa aqui, Paula. Eu vou dar um exemplo, né? Então, tinha uma pessoa na nossa equipe que trabalhava comigo e a primeira vez, ela não fazia parte da equipe ainda, mas a primeira vez que ela foi fazer parte de uma vivência que a gente tem, que é explorando essas memórias intrauterinas, onde a gente leva 3 dias, segundo a mãe dela, a gestação havia sido extremamente tranquila, ok? Então, essa era a perspectiva da mãe. Eu falei, ok, essa é a história que a sua mãe contou, tudo ok. Agora, vamos ver a história que o seu corpo, o seu sistema armazenou? Então, de fato, tinha sido uma gestação muito quietinha, porque muito cedo ela crescendo dentro do útero, ela não queria dar trabalho para a mãe, ela se sentia um estorvo, ela já tinha perdido um irmão gêmeo, ela ficava tentando espremer o cordão umbilical, tentando se matar. Era um sofrimento tão grande, ela nem se mexia lá dentro, porque o que a gente conhece, né, dentro da psicologia pré-perinatal, ela estava em um nível de choque do sistema que ficava quietinha lá no cantinho. Então, a perspectiva da mãe estava certa, era quietinha, né? Mas tinha muitas informações por detrás disso. É importante investigar com a mãe, ok? Só que também, se você tiver a oportunidade, explorar a sua própria história. Como eu disse, né, o que acontece dentro do útero tem um impacto enorme, só que é muito importante entender isso, Paulo. A infância, né, dependendo de como foi a infância, se você nasce numa família funcional e tem bastante amor, tem muitas interações funcionais com seus pais e cuidadores, pode aliviar e amenizar um bocado desses traumas. Mas se você nasce numa família disfuncional, pode degringolar tudo de vez, né? Porque uma coisa, né, está completamente ligada à outra, porque a infância até os 5, 6 anos de idade tem todo um processo de mielinização do sistema nervoso, de integração de memórias e como o seu sistema nervoso vai se comportar. Então, assim, tem muitas coisas que podem acontecer e se você quiser, eu posso trazer aqui alguns exemplos, né? Porque, que nem você disse, foi o seu caso, né? Minha mãe já estava grávida, com um bebezinho ali no colo e, de repente, um susto, logo eu vim, né? Eu estou acabando de voltar, né, de algumas experiências bem interessantes. Há um mês atrás, eu tive mais uma vez com o criador da psicologia pré-perinatal. Eu passei alguns dias com ele lá em Dallas, no workshop, e já conduzi 2 vivências aqui no Brasil, então assim, tem um bocado de experiências fresquinhas aqui na minha mente, inclusive sobre rejeição, não conseguir se amar, essa dificuldade eu poderia partilhar aí, se você quiser. Sim, com certeza, meu amigo, vai ser assim, né? Uma troca de conhecimentos aqui riquíssima, né? Agora, pode falar assim, como é que foi isso tudo? Olha só que interessante, né? Aqui a gente começa a ligar o transgeracional com o intrauterino. Então, a gente recebeu, na nossa vivência no mês passado, né? Uma cliente nossa foi lá e a mãe dela ficou grávida com 20 anos, né? Então, a gente explorou ali, não foi uma gravidez desejada, é óbvio, depois a mãe dela amou ela, só que ficaram muitas sequelas, né? Muitos rastros do que aconteceu. A mãe dela não tentou abortar, mas rejeitou, ficou muito preocupada, era muito nova, se casou meio forçada, enfim. A gente pôde investigar as memórias dentro dela, começamos a processar muitas coisas e ela ficou assim tão empolgada com o que aconteceu, com o nível de informações que ela acessou. Nessa última que a gente teve, ela convidou a filha dela aceitou o convite e veio. E olha que curioso, ela também teve a filha com 20 anos, então isso já é uma repetição sistêmica, né? Do sistema familiar, isso já é bastante informação, e essa filha foi rejeitada quase que os 9 meses da gestação. Primeiro que ela foi descoberta com 3 meses de gestação, não foi no período crítico aí do coração, né? Mas quando a gente foi investigar, foram várias coisas, né? Ela estava muito feliz
de estar ali no útero, porque a gente chega a acessar um nível de memória que você não faz ideia. Por exemplo, ela acessou os acordos que ela fez antes de vir. Ela escolheu a mãe, então ela estava muito feliz de estar ali, ela queria viver, só que também ela se sentia abandonada, porque a mãe não sabia que ela estava lá. E bebês não nascidos têm um nível de consciência tão elevado, eles são conectados ao espírito, ao todo, que ela sabia que se a mãe descobrisse mais cedo, iria abortá-la. Então, isso tudo vai se acumulando, se acoplando e gerando diversas interpretações diferentes, tá? E logo a mãe rejeitou a gravidez inteira. Porém, quando ela nasceu, foi, como palavras da mãe, amor à primeira vista. A mãe super amou, enfim. Então, tem muito amor da mãe. Só que o que acontece com essa menina na vida adulta? Vou colocar algumas peças aqui para você entender. Essa menina, por mais amor que a mãe demonstre, ela não sente que é o suficiente. E aí, por exemplo, ela acabou de terminar um relacionamento e aquilo está reverberando meses dentro dela de uma forma muito negativa. Se um amigo esquece de chamá-la para um aniversário ou não a convida, qualquer coisa nesse sentido, adivinha o sentimento que vem? Muita rejeição, né? Rejeição. E é claro que ela tem comportamentos adaptativos aí para tentar compensar isso e cada vez vai virando uma bola de neve, né? Então, por mais que a mãe dê amor hoje, como o sistema foi um período muito longo sendo rejeitado, né? Ele se fechou com várias percepções incorretas, como não tenho valor, não mereço ser amada, não sou digna de amor. Então, tudo isso são crenças, né? E a gente pôde ali chegar onde aquelas crenças começaram a ser formadas. Então, quando a gente está presente, né, nessas regressões, o nível emocional, a força das emoções que vem é muito forte. Aí a gente começa as nossas intervenções para começar a trazer uma nova perspectiva, uma nova percepção, que não é só cognitiva, né? O que acontece? Se o trauma, isso depende dos níveis de traumas e choques, tá? Eles estão impressos na célula, no sistema nervoso. Se a gente não libera um pouco desse choque no sistema, como são memórias muito precoces, não adianta só a pessoa ficar tentando forçar, eu sou amada, e ficar repetindo frases, tá? Se o nível de choque não é tão grande, ok, talvez técnicas como essas, assim, possam ser bastante úteis. Mas por que muita gente, talvez até algumas pessoas que estão nos assistindo, por que elas... por mais trabalho que elas façam, por mais que elas saibam, elas sabem, mas não conseguem sentir. Às vezes o buraco é mais embaixo, como eu estou dizendo. Né? Então foi incrível o trabalho feito com essa moça e precisa de um pouco de suporte ainda. Então essa é uma história entre tantas outras histórias. É mais ou menos assim, eu tenho uma garrafinha aqui, eu vou trazer um exemplo. Né? Às vezes o nível de choque, quando a gente está dentro do útero, como nós sentimos, a rejeição é tão grande que nós fechamos o nosso sistema emocional já antes mesmo de nascer, por mais que haja amor da mãe e de outras pessoas na vida, ok? Então, por mais que haja amor, é como se não pudesse entrar aqui. Essa garrafinha está vazia. Enquanto a gente não começar a liberar muitos desses traumas, inclusive que aconteceu na infância e assim por diante, né? Não tem como entrar até a gente abrir. Não é algo que alguém tenha que se cobrar, né? Porque aqui eu estou trazendo informações de questões muito profundas, mas o importante é saber que existe sim um caminho, porque às vezes as pessoas lutam tanto, buscam tanto e elas continuam reforçando crenças de que não tem jeito, né? E existem sim caminhos, né? Em múltiplos níveis. Aqui eu estou falando assim um nível que é muito importante quando a pessoa está emperrada mesmo, o negócio não vai e aí talvez as causas estejam no período intrauterino. Sim, sim. É interessante ter um comentário aqui da Glória, que ela diz assim, se repetir frases motivacionais resolvesse, eu seria uma pessoa plena, mas pelo contrário. Então, assim, frase motivacional, hoje em dia nem se usa mais essa expressão, ela veio da década de 80, essa questão, né, das palestras motivacionais. Então, assim, tem muita coisa e eu acho muito bacana essa diversidade de conhecimentos que tem hoje em dia dentro da internet. Imagina isso, era algo impensável há 30 anos atrás, né? Hoje em dia está tudo aí. Antes a gente tinha que aprender algo novo, tinha que ir na biblioteca, né? Para poder ir lá, pegar um livrinho e ler. Hoje em dia está tudo aí. Só que, como é uma salada, e aí você precisa buscar que não é a solução da Maria que vai servir para a solução da Joana, que vai servir para a Josefina. Para cada situação existe um processo, um procedimento, e eu vejo muitas pessoas absorvendo muito conhecimento, mas não conseguindo desbloquear
os seus bloqueadores. Por quê? Porque não está acessando a tecla certa. Então, às vezes, a gente só ficar repetindo ou colocando áudio, né, para ouvir, não resolve. Às vezes, não. Na boa maioria das vezes, não resolve, porque às vezes são questões bem profundas. E é muito raro uma pessoa na nossa geração, ou seja, na geração passada, que tenha tido, assim, um primor de geração, ou seja, que tenha sido desejado, que os pais estivessem preparados. O nível de conhecimento ainda era muito pouco. Então, a grande maioria de nós foi exposta de forma não desejada a muitos traumas, a muitas condições que hoje afetam o nosso desenvolvimento, a nossa vida, a nossa plenitude. Por isso que é importante, né, Manuel, a pessoa, quanto mais cedo, buscar esse autoconhecimento, mas buscar do jeito certo, né? E é por isso que eu estou trazendo aí esses profissionais incríveis para que vocês ampliem, saiam de dentro da caixinha e entendam que tem muito mais coisas para você saber sobre você mesmo. Esse negócio de só ficar se julgando, se criticando, eu tenho algum defeito, eu tenho algum problema, minha vida não flui, eu tenho um dedo podre, ou então é a culpa do outro. Esquece tudo isso e começa a olhar para dentro de si e absorver esse conhecimento e ver no que vai encaixar para você de alguma forma, para que você possa começar, pelo menos sair dessa live com um pouco mais de entendimento sobre a tua própria realidade, né? Eu acho que o bacana, né, Manuel, não é a gente alardear as pessoas, dizer, olha, meu Deus, eu tenho um problema, um trauma sério. Nossa, que legal que se tem alguma coisa que está bloqueando a minha vida, agora eu vou ter um direcionamento de onde eu posso começar a buscar as soluções para as dificuldades que eu estou vivendo. Não é por acaso, né? Então, esse conhecimento, ele traz essa luz de que, poxa vida, tem muito mais coisa aí que eu nem tinha noção que existiam. É meio como se a gente olhasse para a medicina antigamente, né, Manuel? Se fazia cirurgia antigamente, há pouco tempo, 150 anos atrás, sem anestesia, sem nada. Porque não se tinha conhecimento. Hoje em dia, Nossa Senhora, você cura qualquer área do corpo, porque a medicina evoluiu muito. Então, esse conhecimento novíssimo que o Manuel está trazendo, que é a psicologia pré e perinatal, é algo assim, é algo de ponta, que ainda está sendo muito estudado, pesquisado, está chegando agora aqui no Brasil. Né? Tanto que se você pesquisar aí no Google, você vai achar pouquíssimas coisas. Por quê? Porque até então, há, não sei, 10 anos atrás, se achava que o feto só começava a capturar... Aliás, o feto não tinha memória, só a partir dos 2 anos de idade é que se tinha memória, né, Manuel? Bom, deixa eu pontuar algumas coisas aqui, né? Lá fora, nos Estados Unidos, né, há mais de 10 anos já se sabe, as evidências científicas elas são bastante sólidas, né, que a gente sabe, e acho que na década de 70, né, se operava fetos sem anestesia, achando que eles não sentiam, né, e havia aqui um grande paradigma, né, que, embora muitos psicólogos, psicanalistas, pessoas que trabalhavam com algum estado de relaxamento, hipnose com seus pacientes, eles relatavam, muitos deles, né, ao redor do mundo, memórias intrauterinas. E o que acontecia? A comunidade médica rechaçava isso porque as partes do cérebro que poderiam armazenar memórias não estavam nem desenvolvidas ainda. O tipo de memória que nós armazenamos no cérebro. Só que hoje nós sabemos que as nossas células armazenam memórias, nosso sistema nervoso, a nossa bioquímica, os nossos músculos. Então, existem outros tipos de memória, né, que ficam armazenadas bem distante da nossa consciência. E é importante saber que adultos podem acessar facilmente essas memórias, né, em processos regressivos através de indução hipnótica, toques no corpo em pontos perinatais que a gente conhece, gestos e de diversas outras formas, né? Eu costumo dizer, acessar é tão fácil essas memórias, né? Mas que o profissional também ele precisa ter o conhecimento, sabendo como ele vai atuar. Não traumatiza mais ainda, né, Manuel? Porque retraumatizar é mais fácil do que curar, né? Então, que nem você falou, a gente não está aqui para alardear ninguém, porque trauma também é uma experiência comum na vida do ser humano. É que aqui no Brasil as pessoas têm, eu não tenho trauma como se fosse um troféu, né? É uma experiência comum. Talvez o conceito que as pessoas tenham sobre traumas esteja bastante equivocado, né? Então, sim, tem como a gente acessar essas memórias, tem como a gente fazer isso, né? Aqui no Brasil, eu sou o maior especialista em psicologia pré e perinatal, então esse assunto é novo aqui, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, isso aqui é realmente muito divulgado com todas
as evidências científicas, né? Tem países que são polos de pesquisas, como a Itália. Então, realmente tudo isso é muito embasado. E só para fechar e concluir esse comentário, né? Que nem uma integrante aqui disse assim, se frases motivacionais adiantassem, eu teria uma vida plena. Pelo contrário. Então, porque isso pode criar até um problema. Eu fico lá repetindo frases, eu busco uma técnica e eu faço, e eu não consigo, o que começa a acontecer? Eu começo a reforçar crenças de que eu não sou bom o suficiente, de que nada vai dar certo, de que não tem jeito mesmo. Então, ao invés de me ajudar, muitas coisas acabam criando um outro problema subjacente, né? Então, é importante ter clareza, buscar conhecimento e entender, né? O mais importante, né? Existem vários caminhos, existe um cenário mais completo. Eu estou falando aqui de psicologia pré e perinatal, mas é importante saber que tem uma luz no fim do túnel, né? E assim, hoje com a internet dá pra gente pesquisar profissionais realmente que sabem o que estão fazendo, né? Toma cuidado com quem vai cuidar de você, né? Então, assim, procura um profissional com quem você sinta empatia, com quem você se simpatize, com quem você sinta confiança e te passe esse respaldo e essa segurança, né, que a gente precisa para cuidar das nossas questões mais profundas. Você falou muito dessa questão, né, da origem dos traumas intrauterinos, onde são feitas essas primeiras programações, esses primeiros registros que ficam armazenados no nosso corpo, né, nas células, enfim, né, em todas as nossas estruturas, não necessariamente não fica armazenado dentro do cérebrozinho, porque ainda nem foi formado. E aí, quais são as sequelas, Manuel? Entendi, tá, minha mãe não me queria, e aí eu cresci sentindo, né, que eu era aquele peixinho fora do aquário, não conseguia me enquadrar, não conseguia me encaixar. E aí, quais geralmente são as sequelas ou as consequências que as pessoas podem estar experienciando por terem tido esse tipo de trauma, de vivências enquanto fetos? Ok, especificamente, né, nisso que eu estou falando, da rejeição da mãe no início da gestação, ali na descoberta, causas e sintomas na vida adulta são diversos. Por quê? Porque tudo o que acontece dentro do período intrauterino e primeira infância cria uma predisposição enorme. É como se um pilar fosse meio enviesado e você vai construir uma casa a partir desse pilar. Então, vai criando essa predisposição e essa tendência a você repetir tudo aquilo e recapitular. É um nome que a gente chama, uma recapitulação de traumas. Por isso, a sessão da tarde lá, de novo e de novo e de novo. E aí a gente vai passando, a gente vai fechando a nossa percepção, criando crenças limitantes, tá? E entenda que uma crença limitante não é só uma ideia, ela tem um sentimento, ela tem uma história por detrás, às vezes muitas, né? E quanto mais constatações a gente tem, mais isso vai se reforçando dentro de nós, tá? Então, na vida adulta, basicamente, geralmente, você vai ter, sabe, aquela pessoa não te chamou para uma festa, nossa, eu me sinto rejeitado, por que ela chamou o outro e não me chamou? Aquela pessoa não ligou para mim. Quando você pode estar num relacionamento, mas se a pessoa não mandou uma mensagem para você hoje, ou não viu a sua mensagem daquele jeito, você tem uma interpretação completamente bizarra, né? Que a pessoa está te rejeitando, que você tem pensamentos, você começa a alucinar várias outras coisas. Então, o sentimento de rejeição ele vai crescendo muito, você acaba exigindo demais a atenção e o amor das pessoas, às vezes da mãe, como uma busca infinita. Minha mãe não me ama, né? Então, isso é um sinal gigantesco de que algo ali aconteceu dentro do útero, tá? Às vezes a mãe tem problemas realmente de demonstrar afeto por conta já do que aconteceu entre ela e a avó dela, os aprendizados e os próprios traumas dela. Às vezes pode ser, assim, uma mãe narcisista que a mãe, quando nasceu, por exemplo, não nasceu da barriga lá da sua avó e disse assim, olha, daqui 25 anos eu vou ter um filho e vou fazer da vida dele um inferno porque eu não vou amar ele. Não! Então, ela teve os próprios problemas e ela foi criando adaptações. Uma mãe narcisista, né? Ela teve muitos problemas de validação com a mãe dela. Então, vai acontecer isso com a filha, o filho. Então, realmente, essa busca de a minha mãe não me ama, de aprovação, pela mãe, principalmente, mostra que existiu alguma ruptura aí. Então, isso
pode ser um sinal combinado com algumas coisas, tá? Mas principalmente nos seus relacionamentos de amizade, de trabalho, afetivos, você tem uma tendência a se sentir muito rejeitado, achar que as pessoas não te amam, que as pessoas não te validam, que as pessoas não te percebem, que as pessoas não te querem ali. A nível de crença, não sou digno de amor. Às vezes vale você falar alto na frente do espelho, eu sou digno de amor. Mas não é berrando e estando consciente do seu corpo. Vê como isso ressoa. Será que se encaixa ou não? Lá no fundinho tem uma parte de mim que não se sente digna de amor. Será que eu mereço ser amado? Será que eu sou uma pessoa amável para as outras pessoas? Será que eu mereço receber amor? Então, tudo isso, se você vai falando em voz alta, vai sentindo as suas sensações, né? O corpo, ele fala muito. Às vezes, um friozinho que deu ali no coração, na espinha, ufa, deve ter tantas histórias por detrás. É que sintomas tem vários, né, Paula? Então, de repente, até as pessoas poderiam colocar aqui, ai, eu me sinto assim, eu me sinto assado, mas basicamente é tudo isso, porque vai se reforçando com outros eventos que a gente passa na nossa vida, né? E é óbvio que vai se refletir muito nos relacionamentos afetivos, principalmente. Você disse uma coisa aqui que eu gostaria de endossar e assinar embaixo, né? Ficar culpando os outros, gente, eu costumo usar uma analogia. Você está no prézinho ainda e você quer ter um relacionamento, você quer chegar lá na pós-graduação. Então, olha a distância. Porque enquanto você culpa o outro, você não olha para dentro de si. Então, de repente, você está vibrando aí para o universo. Você está pedindo alguém. O universo te colocou uma pessoa que te traz um monte de dor. O universo está te ajudando. Porque ele está te mostrando assim, é um presente. Olha, de novo isso está acontecendo porque você precisa, né, remover aqueles bloqueios, cuidar disso dentro de você. Porque se você continuar acusando a pessoa, não estou dizendo que ela não fez algo que te machucou, mas o que ela fez às vezes, o que você sente é muito desproporcional do que ela fez e aquilo só desengatilha a sua própria história, os seus próprios traumas. Então, é eles que você tem que cuidar, porque você pode mudar de pessoa, né? Vai vir uma outra pessoa e uma outra, porque a gente também vai atrair na mesma ressonância, né? Então, acusar os outros, gente, sai desse padrão aí, se você, né, quiser ter um relacionamento saudável, quiser curar suas questões e volta a olhar para dentro de si. Existem muitos caminhos para a gente começar a transformar tudo isso. Sim, sim. E quando a reação ela é desproporcional ao ocorrido, é sinal que aquilo estava se acumulando já dentro de você há muito tempo. E às vezes aquela pessoa, ela só faz como é que desencadeia só aquilo tudo, aquelas dores, mas elas já estão se acumulando dentro de você há muito tempo. Eu gosto de trabalhar com relacionamento, Manuel, e eu defendo a manutenção e a construção e a manutenção de relacionamentos saudáveis, porque para mim a maior escola, universidade, PhD que a gente pode ter aqui nessa experiência humana na Terra é através dos nossos relacionamentos. Por quê? Porque é uma oportunidade de você se olhar no espelho e enxergar tudo aquilo que você precisa amadurecer, crescer, evoluir. Se a gente se isola ou se a gente diz, não, vou repetir de ano, não vou passar aqui nessa prova não, volta tudo. Hoje mesmo falei isso para uma aluna, eu digo, tudo bem, você pode, né, finalizar o casamento de 27, 37 anos, começar tudo de novo, mas vive mais do mesmo, tá? Então, é melhor olhar para aquilo que você não está querendo olhar do que repetir. E aí vai passar mais 10 anos, 15 anos, 20 anos e vai voltar tudo a acontecer. Porque é você passar pelo colégio e querer pular as provas. Não dá, tem que aprender. As provas nada mais são do que a comprovação de que você absorveu aquele conteúdo e você aprendeu. Só para isso que existe. Então, aprenda com os teus relacionamentos. Olha para cada situação, para cada pessoa que passou pela tua vida como um grande privilégio que a vida te deu para que você aprenda. Quando você culpa o outro ou a si, você está jogando fora essa oportunidade. Olhar para aqueles relacionamentos com, primeiro, compaixão por si mesmo, né? De que o que você não conseguiu entregar naquela relação é porque você não tinha aquilo para poder entregar. E segundo, o que eu posso aprender com aquela relação para eu poder estar melhor na próxima? Se você está vivenciando algo desafiador hoje, o que essa relação está querendo me mostrar para que eu possa aprender, evoluir e me tornar uma pessoa melhor amanhã, né? Então é isso, é a escola da vida, não dá para pular, né, pro PhD se você não passou nem no prézinho, não dá, é incoerente isso. Manuel, tem uma outra coisa que fica muito incoerente na cabeça das alunas, que é o seguinte:
Paula, quer dizer que eu só atraio esse padrão de homens que me fazem me sentir rejeitada, mas conscientemente eu sei o que eu quero um homem isso, uma pessoa assim, assado, mas eu atraio só o oposto simétrico disso. Por que isso acontece? Bom, primeiro a gente tem que entender assim, um pouquinho de informação técnica, tá? A nossa parte consciente, isso é provado pela neurociência, ela é apenas 5% do que nós somos. Em termos de níveis de processamento de informação, processa 40 bits de informação de impulsos elétricos por segundo. Já o inconsciente, ele é 1 milhão de vezes mais poderoso. Por quê? Além de ser 95% do que nós somos e atua 95% do tempo em um adulto de mais de 30 anos, processa 40 milhões de bits de informações de impulsos elétricos por segundo. Os nossos desejos, né? No caso dessa aluna, mas eu quero um relacionamento saudável, eu quero isso. Isso é organizado e produzido pela parte consciente, que é 5% do que é você, ok? E existe uma massa aqui inconsciente que não quer te destruir, quer te proteger, mas baseada nos aprendizados, naquilo que ficou incrustado e introjetado no seu ser. Então, enquanto você não mudar essa, vamos chamar de programação, mas não é só uma programação falada, é uma programação também sentida, a gente tem que entender isso, porque o que eu estava contando aqui, as células, elas aprenderam algo a partir daquelas experiências lá dentro do útero, ok? Então, criou esse aprendizado, essa programação também em nível celular, tá? Claro que existem níveis diferentes. Então, não adianta apenas falar, porque se você continua atraindo, esse é o melhor termômetro do que você está vibrando. Então, eu costumo usar como termômetro o que acontece ao meu redor. Como estão minhas crenças de prosperidade? Porque aqui está tudo muito próspero, ok. Mas como está a minha situação financeira? Eu realmente estou prosperando? Ou entra aqui e sai aqui? Ou eu começo a ganhar e quebro alguma coisa que eu tenho que investir o dinheiro? Ou eu tenho uma dificuldade? Como estão os meus relacionamentos? Eu tenho amizades sinceras que gostam de mim? Eu tenho pessoas que eu posso confiar? Como estão meus relacionamentos afetivos? Eu me sinto amado? Ou eu estou sendo traído? Ou a pessoa nem... como que eu posso dizer? Não é um relacionamento saudável. Existem abusos físicos, verbais, emocionais, chantagem, manipulação, um bocado de coisa. Então, esse é o melhor termômetro para saber o que está aqui na sua, vamos chamar de programação inconsciente, né, que diz respeito a todas essas partes de você. Então, o que você quer, o que você deseja, ótimo, isso foi aí estabelecido pela sua parte consciente, linear, só que ela só é 5% de você. Se você tem mais de 30 anos, atua só 5% do tempo. Você não tem como ficar consciente o tempo todo, tá? E só uma informação extra, os nossos pensamentos, eles têm um campo magnético, né, de uma força X. O coração, ele tem um campo eletromagnético de atração de uma força 5x, é 5 vezes mais poderoso, né? Existem mensurações, se você procurar aí na internet, Instituto HeartMath, tá? De coração matemática, você vai encontrar muitas pesquisas lá, ok? Que falam desse campo eletromagnético. A gente não está falando aqui de memórias de quando o seu coração começou a dar as primeiras contrações e da informação recebida. Então, imagina a importância e o que você propaga, ok? Então, enquanto você não limpar os seus traumas, ok, o que você deseja, ótimo. Isso é o primeiro passo, tá? Mas você vai ter que olhar para dentro de si. Eu quero fazer só um adendo de um comentário aqui, para a gente entender a profundidade disso. Mas não é olhando para o espelho, só falando isso. Tem como curar esses traumas? Gente, vamos entender que o que eu estou falando não é brincadeira, tá? Não é uma coisa tão simples assim. Você vai na frente do espelho e você diz 3 frases e isso acabou. Realmente, algumas questões mais profundas, eu estou trazendo um assunto profundo aqui para quem isso ressoar. Você vai precisar de respaldo, você vai precisar de terapia, você vai precisar de um profissional te acompanhando. Não tem como mudar certas coisas, não tem como mudar sozinho. Então, realidade aqui, gente, eu fiz muitos anos de terapia. Eu tinha visto aqui, a minha namorada estava assistindo a live aqui também. Hoje eu tenho um relacionamento super saudável, estou super feliz, a gente vai casar no que vem. Então, assim, mas eu já sofri muito em relacionamentos e tive que olhar para dentro de mim em muitas coisas que estavam acontecendo, muitas adivinham de dentro do útero, da infância, e olha, se reconstruindo, precisei de ajuda profissional durante essa jornada. Então, simplesmente, o conhecimento é muito legal, mas só o conhecimento, se eu não tivesse feito só o conhecimento não resolve. Comigo,
só não resolve. Então, vou olhar para o espelho e falar essas frases, use e abuse disso, mas achar que isso vai curar um choque, uma ferida intrauterina, olha, eu tenho que ser muito sincero, não vai. Né? Então, isso é clareza. Eu acredito que isso é clareza, porque às vezes muita informação na internet criam muitos conceitos equivocados nas pessoas também. Então, eu gosto muito de ter clareza nas informações que eu passo, Paulo. Eu achei muito bacana essa contribuição que você deu, de que se você quer saber o que está errado na tua vida, olha para os teus resultados. Simples assim. Se você está vivendo um relacionamento extraordinário, ok. Agora, se não está, sinal que essa parte, esse pilar da sua vida, ele precisa de atenção e você precisa de autoinvestigação para você poder chegar ao cerne, ou pelo menos uma parte do cerne, porque eu acho que a grande maioria dos nossos traumas a gente não vai conseguir acessá-los todos, né? Imagina uma pessoa de 35, 40, 50 anos, se a gente tivesse que catalogar e curar cada um dos traumas, o que a gente consegue é desbloquear os principais através das vivências, das terapias, né? Dos processos imersivos. Agora, querer resolver tudo um vídeo na internet é pouco provável. Eu acho que os vídeos, esse conhecimento, ele traz assim, opa, me identifiquei com isso aqui, sinal que eu preciso olhar para isso. E aí se você se aprecia, se você já está nessa vibe de que autoestima é você gostar tanto de você que você se coloca como principal foco da tua própria existência, aí você, opa, estou precisando disso, não estou precisando de um sapato, não estou precisando de uma bolsa nova, estou precisando de autocuidado. E aí você vai em busca do que vai fazer sentido para você ser ajudado ou ajudada, né, Manuel? Então, são coisas muito profundas, né? Racionalmente a gente quer uma coisa, mas quem está indo sempre buscar as mesmas experiências, ou seja, o que é familiar é o inconsciente, é tudo aquilo, até porque a gente não suportaria, né, Manuel, absorver tantas informações. É por isso que 95% da bronca é captada pelo inconsciente, ele que vai processando e ele não faz distinção do que é certo e do que é errado, ele simplesmente processa dados, que nem um computador. Ele não sabe qualificar se aquilo é bom ou se é ruim para você. É tanto que, por exemplo, mulheres que estão sempre sentindo rejeição, começou essa rejeição desde lá da barriguinha da mamãe, passou pelo papai, passou pela mamãe, e ela só conhece aquilo. Então, ela vai buscar aquilo que é conhecido pro inconsciente dela. Então, ela está sempre buscando aquele mesmo tipo de padrão de relacionamento. E aí, se não cuidar, vai ficar eternamente aí vivendo a sessão da tarde, né, Manuel? Olha que interessante isso, que complemento que você falou, né? E isso vai assustar algumas pessoas. Todo mundo deseja cura, certo? Eu acho que todo mundo que está assistindo aqui deseja cura. Só que partes de você não querem se curar, e eu vou explicar por quê. A cura é absolutamente desconhecida, ou seja, você pensar em você não sentir rejeição, por exemplo, que é o que a gente estava falando aqui, do dia para a noite, é absolutamente bizarro para o seu sistema. Por quê? Você cresceu, você veio desses padrões. Por mais disfuncional, caótica, abusiva que tenha sido a sua infância, você é PhD nisso porque você sobreviveu nisso. Você sabe cada micro detalhe de como sobreviver nisso. Num ambiente ainda que seja o desejado, a cura é completamente novo e, por consequência, inseguro. Você não sabe o que você espera dali. Então, por isso que as pessoas têm essa tendência de recapitular de novo as mesmas situações vividas na infância. É um relacionamento abusivo atrás do outro. A parte consciente quer sair. Só que o programa, né, instalado, ele sabe, ele é PhD naquilo, ele sabe lidar com aquilo. Então, isso é muito importante da gente ter a consciência e ter a clareza, né? Por isso que é importante aí um assistente emocional, um terapeuta, te acompanhando nessa jornada, trazendo clareza, te ajudando a expandir a consciência. A internet, ela traz muito conhecimento hoje, traz muita informação, que antes você tinha que procurar um livro, você tinha que pagar muito caro e hoje está aí. Só que as pessoas também precisam entender, cara, mudar minha vida só, né, questões profundas, pelo menos, só com vídeo na internet não vai rolar, né? Então, é uma questão de prioridade, sair, viajar, ou cuidar de si própria. E são as suas prioridades, são os seus sonhos, é a ação em direção àquilo que você realmente está falando que você quer. É verdade. Teve uma pessoa, inclusive, aqui que perguntou como foi que o Manuel conseguiu hoje ter essa como foi a expressão? Competência emocional, capacidade emocional, controle emocional. Pronto, foi o Alex.
Ok. E eu acho que foi da noite para o dia, Manuel? A resposta é muito simples. Muita terapia. Muita terapia. Então, assim, a terapia foi o maior e melhor investimento que eu fiz na minha vida. Existia um investimento muito grande aí nas minhas formações, na minha busca, mas os cuidados e o que eu fiz para mim foi um dos melhores investimentos da minha vida, porque eles hoje se triplicam, se quadruplicam, né? Porque, cara, a sensação, né, o ganho de ter um relacionamento saudável, de ver a sua vida prosperar e essas coisas se abrir. Não foi da noite para o dia, não foi só lendo um livro e assistindo uma palestra, mas foi realmente buscando olhar para dentro, me conhecer, porque é óbvio, eu sou um ser humano. Um dia eu apontei para as pessoas, o problema é dele, eu fui traído porque foi ela que foi me trair, eu não tenho nada com isso. Né? Mas, cara, um relacionamento, 2 e 3, o que aconteceu comigo? Será que o problema está nas pessoas? Por que eu me apaixono por esse tipo de pessoa? Por que eu atraio esse tipo de pessoa? E eu fui olhar para dentro. Nossa, muitas respostas, muitas raízes emocionais dentro de mim, no meu sistema familiar. Encontrei respostas dentro do útero, na infância, e pude ir curando aquilo na minha vida. Então, realmente, é importante olhar para si. Cuidar de emoções devia ser uma matéria na escola. Tem coisas que a gente pode mudar, tem coisas que a gente não pode mudar. Então, você quer mudar a sua vida, não vai ser você, é um governante aí, pode ser o presidente, inclui isso na escola, que nem eu ouvi gente falar aqui, mas eu não sou. Então, assim, o que a gente está apresentando, gente, cuidado, porque existem distrações para você não olhar para você, que é acusar ou projetar isso fora de você. Olha para dentro de você, tá? O que você pode fazer por você. É a única coisa. Porque, olha, me veio uma frase muito interessante nessa última vivência que eu ministrei, que foi a seguinte, eu quero dividir com você, Paula. Alguém me disse assim, você transforma vidas. Eu falei, não, eu não transformo a vida de ninguém. O que eu faço é compartilhar com as pessoas os caminhos como eu transformei a minha vida. Então, eu compartilho a minha transformação, porque ela flui através de mim. Ela flui através de mim no meu conhecimento, no meu trabalho, nas minhas emoções. Então, é tão importante esse olhar para dentro, porque é só assim que você vai conseguir transformar a sua vida e impactar quem está ao seu redor. Não tem como, porque senão a gente se torna um catequizador, né? Que a gente quer empurrar a goela abaixo no outro, olha, faz isso aqui é bom. Não, a gente só é um propagador do que funcionou para a gente. Olha, se quer também um pouquinho disso, foi isso aqui que me ajudou. E assim a gente vai fazendo as pessoas se florescerem na vida. Eu achei bacana uma coisa que você falou, essa questão de que eu vou acusar o outro pelas coisas que eu não tenho. Às vezes a gente nem está acusando o outro, eu só estou projetando nele, né, as coisas, por exemplo, eu queria estar acusando é o meu pai ou a minha mãe, e eu estou acusando o meu marido, o meu noivo, o meu filho. Então, às vezes a gente nem enxerga aquela pessoa que está na nossa frente, a gente enxerga através dela e, enfim, são coisas que a gente precisa estar muito atento e se percebendo para poder sair do piloto automático. Eu acho que essa é a grande função que a gente tem quando a gente abre uma live, quando a gente grava um vídeo, quando a gente dá um treinamento, saia do piloto automático. Pare de responsabilizar os outros e pare de olhar só para o lado de fora. Comece a olhar para dentro de você. Porque se você hoje não está vivendo aquela vida dos sonhos, aquela vida, né, que dá gosto de acordar todo dia de manhã e dizer, uau, que bom, mais um dia está começando. Quanta alegria. Chegar no final do dia e dizer, uau, que dia maravilhoso, mais um dia, que bom, e amanhã vai ser tudo de novo, tudo bom. É porque você tem questões a resolver. A sua casinha está bagunçada, está desorganizada, né? Fazendo uma metáfora. Então, enquanto você não tiver com ela ali arrumadinha, organizadinha, enquanto tiver um monte de móvel encostado, sujo, empoeirado, não vão entrar dentro da sua casinha para tomar um chá com você. Comece a organizar o que está dentro de você, as suas emoções, alinhar aquilo que você quer com o que você quer se tornar. Para você ter algo, primeiro você precisa ser essa pessoa diferente. E aí sim as coisas vão magicamente acontecer na sua vida. A gente se conecta com pessoas, né, de acordo com a nossa vibração, de acordo com a nossa sintonia, e nada disso é coincidência. Tudo isso é construção. Então, vou sair do piloto automático, né, Manuel? Claro, claro. Foi muito legal
compartilhar aqui com vocês um pouquinho, né, desse tema sobre psicologia pré-perinatal. É um tema que eu sou apaixonado. Eu estou vendo pessoas aqui que me seguem aqui também, me dando oi. Então, oi para vocês. Muito bom. Carol, você está aí? Eu queria também deixar aqui, assim, ser muito sincero no sentido, né? Nem sei se minha namorada está aqui ainda, mas ela pode falar aqui ao vivo para as pessoas, né? Se realmente o que eu estou falando aqui acontece, ela já viu muito disso, eu fazer, se eu realmente sou congruente. Porque eu acredito, Paulo, o que você disse, né? Cada dia ser uma expansão. Isso não significa que a gente não tenha problemas. Exato. Mas lidamos com esses desafios é completamente diferente. É completamente uma nova forma. Porque tem pessoas que têm ilusão que os problemas vão acabar da noite para o dia e nunca mais vai ter, nunca mais vai sentir aquilo. Então, emoções são básicas em nós, seres humanos, mas como você aprende a lidar com elas, óbvio que se você for liberando esses traumas, você vai ficar muito mais, eu não vou chamar no controle, mas no gerenciamento muito mais claro, muito mais assertivo das suas ações e das suas reações. E é como a gente lida com os desafios, né? Se você tá ali cheio de ferida, qualquer coisinha que coloque em cima de você vai magoar, vai fazer você sofrer. Conforme isso tudo vai sendo sanado, não é que deixa de surgirem situações para você lidar, mas você já está ali com condições de lidar com tudo aquilo e aprender com cada situação e sair de cada situação com maestria, com tranquilidade, né? Não é o que nos acontece, mas é o que a gente faz com aquilo que acontece na nossa vida. Afinal de contas, a gente está aqui para experienciar tudo isso e evoluir. E eu fico muito feliz a cada dia, a cada vez que eu vejo que esse trabalho cresce e cresce mais e mais. E eu posso trazer pessoas do quilate do Manuel Augusto, que, por sinal, eu recomendo, digo e mando, sigam Manuel Augusto aqui no Instagram, que é Manuel Augusto oficial, né? E tem no YouTube Núcleo Sinapse, não é? Não, é meu nome não, também. Mudou? É Manuel Augusto também. Manuel Augusto Bissaco, é com o Manuel, tá, gente? Então, Manuel Augusto Oficial no Instagram, Manuel Augusto Bissaco. Mas se a digitar Manuel Augusto no YouTube, eu apareço lá. O Facebook, que é Núcleo Terapêutico Sinapse. Núcleo Terapêutico Sinapse, lá no Facebook. E assim, se vocês só buscarem o conteúdo, né, que o Manuel tem lá no YouTube, já vai ser assim uma verdadeira expansão para sua mente. Ele produz vídeos assim de um nível elevadíssimo de conhecimento. Então, para quem está realmente querendo investir no autoconhecimento, tem ainda as vivências lá ao vivo, presenciais com o Manuel, lá em São Bernardo. Então, quem é de São Paulo, vá em busca, né? Eu recomendo, indico e deixo aí para que vocês possam se aprofundar mais e fazer um trabalho de aprofundamento com quem realmente é da área e sabe e vai poder cuidar de você. Inclusive, falando dessas questões de rejeição, eu vou estar com um workshop no próximo mês, dia 20, onde a gente vai falar mais um pouco sobre isso e vai ter uma técnica para você poder adentrar a esse território de onde pode ter sido, onde existem essas questões dentro do teu inconsciente, para que você possa começar já a fazer uma faxina, uma reforma já dentro de você para ir se liberando desses bloqueios lá dentro do inconsciente. A questão é que tem mais coisa embaixo do que você consegue enxergar e eu acho que essa é nossa grande contribuição, é fazer você enxergar que o que você está vivendo hoje não é obra do acaso, não é coincidência, não é um estigma que você vai ter que carregar, não. É só, opa, eu preciso acordar para entender que existem coisas dentro de mim que eu preciso parar, olhar, cuidar e curar. Né, Manuel? Com certeza, com certeza. Foi um prazer contribuir aqui. Obrigado pelo convite. Como sempre. Gente, gratidão a cada uma das pessoas que passaram aqui por essa live. Eu deixo aí o meu beijo tremendo no coração de vocês. Manuel, gratidão, meu amigo, por mais uma partilha, tá? Então, a gente se vê. E essa live vai estar disponível para quem nos acompanhou amanhã lá no YouTube. A gente teve um probleminha técnico aqui, não conseguimos fazer a live simultânea, mas estou gravando aqui na outra câmera e amanhã ela vai estar disponível, tá bom? Gente, Manuel, gratidão, meu amigo. Deus abençoe. Continue
engrandecendo aí a tua vida cada vez mais e mais nessa troca incrível que você tem proporcionado. Ok, muita gratidão. Obrigado pelo convite. Obrigado, gente, por me ouvirem por aqui. Um beijo no coração de todos vocês e um especial para você, Paula. Gratidão, meu amigo. Deus abençoe. Até mais.